Esse concurso da Loteca tem jogos que parecem fáceis, mas escondem risco real. Aqui você vai entender onde o favoritismo é perigoso, onde o empate está subestimado e quais jogos podem decidir se o prêmio vai dividir ou não. A análise é jogo por jogo, com leitura técnica e sem promessas. Nós somos Loteca Informações dos Jogos da Semana. E agora começa a análise do concurso da Loteca. Jogo 1. Novo Horizontino e Palmeiras. Em uma final de campeonato, cada detalhe ganha proporção máxima. E o confronto entre Novo Horizontino e Palmeiras carrega exatamente esse peso. Tudo o que as equipes construíram, ao longo dos jogos oficiais já disputados na competição, converge para este momento decisivo. Não há espaço para improviso desorganizado nem para distrações. É a síntese da temporada em 90 minutos de tensão, estratégia e controle emocional. O Novo Horizontino chega a essa decisão sustentado por uma campanha marcada por disciplina tática e forte competitividade, especialmente em jogos de maior exigência. Ao longo da competição, mostrou solidez defensiva, linhas compactas e grande comprometimento coletivo. Mesmo diante de adversários tecnicamente superiores, conseguiu equilibrar confrontos com marcação coordenada e transições rápidas. A equipe tem consciência de suas virtudes e limitações, e por isso aposta em um plano de jogo claro, intensidade, concentração máxima e aproveitamento das oportunidades criadas, sobretudo em bolas paradas. Do outro lado, o Palmeiras construiu sua trajetória até a final com autoridade, técnica e profundidade de elenco. A equipe demonstrou capacidade de adaptação a diferentes cenários, alternando pressão alta com controle de posse mais cadenciado. Mesmo quando enfrentou desfalques pontuais ao longo da competição, manteve padrão coletivo consistente, reflexo de uma gestão de elenco eficiente e de um modelo de jogo bem assimilado. Em decisões, o time costuma apresentar maturidade emocional, sabendo administrar vantagem e reagir quando necessário. O histórico recente de confrontos, dentro da própria competição, adiciona uma camada extra de tensão. Embora o Palmeiras costume assumir postura dominante, o Novo Horizontino já mostrou que consegue neutralizar espaços e transformar o duelo em embate físico e estratégico. Em partidas anteriores, lances específicos como escanteios, faltas laterais e disputas por segunda bola tiveram peso determinante. Isso indica que a final pode ser decidida em um detalhe aparentemente simples, mas executado com precisão. O mando de campo, se aplicável nesta decisão, tende a influenciar o comportamento inicial. O Novo Horizontino, quando apoiado por sua torcida, eleva o nível de entrega e imprime ritmo intenso nos primeiros minutos, buscando impor desconforto ao adversário. Já o Palmeiras, acostumado a ambientes hostis e jogos de grande porte, procura controlar a posse justamente para reduzir a pressão inicial e ditar o compasso do confronto. Essa disputa silenciosa pelo controle emocional pode definir o rumo do jogo. As condições climáticas também entram na equação. Em caso de temperatura elevada, o desgaste físico pode impactar uma equipe que pressione constantemente. Em cenário de clima mais ameno, o jogo tende a ganhar fluidez técnica, favorecendo quem trabalha melhor a bola no chão. A arbitragem, em uma final, assume papel ainda mais sensível. Um critério rigoroso pode inibir entradas mais duras e proteger jogadores criativos, enquanto uma condução permissiva pode transformar o duelo em batalha física intensa. Outro aspecto fundamental envolve a gestão de elenco pensando na própria decisão. Não há jogo seguinte que permita cálculo excessivo, mas o desgaste acumulado ao longo da competição exige leitura estratégica do banco de reservas. Substituições bem executadas podem mudar o panorama, seja com a entrada de um atacante mais veloz para explorar espaços, seja com um meio-campista de maior capacidade de retenção para segurar resultado. Apesar do favoritismo natural que costuma recair sobre elencos mais robustos, finais são território fértil para zebras. A história do futebol está repleta de equipes consideradas menos badaladas que superaram expectativas com organização, coragem e eficácia. Se o Novo Horizontino conseguir manter equilíbrio emocional, reduzir erros individuais e transformar poucas chances em gols,
pode alterar completamente a narrativa prevista. Por outro lado, se o Palmeiras impor seu ritmo, explorar amplitude e converter domínio em vantagem concreta, tende a assumir controle progressivo até o apito final. Essa decisão não é apenas confronto de estilos, mas teste de maturidade coletiva. De um lado, a força da estratégia e da disciplina. Do outro, a experiência acumulada e a qualidade técnica. Em finais, muitas vezes vence quem erra menos e mantém clareza mental nos momentos mais críticos. E é exatamente isso que torna este jogo tão aguardado. A promessa de um duelo intenso, imprevisível e carregado de significado. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2, Achaetierebe. Em uma final de campeonato, o clássico entre ASA e CRB ganha contornos ainda mais intensos, porque tudo o que foi construído ao longo dos jogos oficiais já disputados na competição desemboca neste momento decisivo. Não se trata apenas de técnica ou estratégia, mas de controle emocional, leitura de cenário e capacidade de executar o plano de jogo sob máxima pressão. Cada erro tende a ser amplificado, e cada acerto pode entrar para a memória do torcedor. O ASA chega respaldado por uma campanha consistente dentro da competição, marcada por forte organização defensiva e espírito coletivo evidente. Ao longo dos jogos, a equipe demonstrou capacidade de competir em alto nível, principalmente quando atua com linhas compactas e transições rápidas. A bola parada se transformou em arma relevante, tanto em escanteios quanto em faltas laterais, algo que pode ganhar peso ainda maior em uma decisão. Quando consegue abrir vantagem, o time mostra disciplina para fechar espaços e reduzir riscos, mas quando precisa propor o jogo, encontra mais dificuldade para criar com fluidez. O CRB, por sua vez, construiu trajetória sólida até a final apoiado em maior repertório ofensivo e controle de meio-campo. A equipe apresentou variação tática ao longo da competição, alternando intensidade na pressão com momentos de posse mais paciente. Mesmo diante de eventuais desfalques ao longo da campanha, o padrão coletivo foi preservado graças à gestão equilibrada do elenco. A rotação estratégica permitiu manter competitividade sem comprometer a estrutura, o que pode ser determinante em um confronto de exigência máxima. O histórico recente de confrontos, dentro da própria competição, aponta equilíbrio, e disputas marcadas por forte contato físico. São jogos tradicionalmente definidos em detalhes, muitas vezes decididos em lances isolados ou em falhas pontuais. Esse retrospecto reforça a ideia de que a final tende a ser estudada, com as equipes evitando exposição excessiva nos minutos iniciais. O primeiro gol, se acontecer, pode alterar completamente o desenho tático e emocional da partida. O mando de campo assume papel relevante em clássicos regionais. O ASA costuma elevar intensidade quando conta com apoio massivo da torcida, pressionando alto e buscando impor ritmo acelerado. O CRB, acostumado a ambientes hostis, trabalha para esfriar o jogo, valorizar a posse e explorar espaços deixados por uma eventual empolgação excessiva do adversário. Essa disputa silenciosa pelo controle do ritmo pode ser o verdadeiro termômetro da final. As condições climáticas também entram na equação estratégica. Em cenário de calor acentuado, o desgaste físico pode impactar diretamente uma equipe que baseia sua proposta em pressão constante. Já em clima mais ameno, o jogo tende a ganhar fluidez técnica, favorecendo quem tem melhor circulação de bola. A arbitragem, em uma decisão estadual, precisa administrar não apenas o aspecto técnico, mas também o emocional. Um critério rigoroso pode conter entradas mais fortes e evitar escalada de tensão, enquanto uma condução permissiva pode transformar o duelo em batalha intensa no meio-campo. Outro fator importante envolve a gestão do elenco pensando exclusivamente nesta final. Não há espaço para a economia de energia visando o compromisso seguinte, mas existe a necessidade de leitura precisa sobre o momento ideal de mexer na equipe. Uma substituição acertada pode alterar completamente o panorama, seja com entrada de atacante mais móvel para explorar defesa cansada, seja com meio-campista de maior retenção para proteger eventual vantagem. Apesar de o CRB carregar expectativa maior por conta de seu elenco mais robusto, ao longo da competição,
Finais são terreno fértil para surpresas. O ASA já demonstrou que, quando executa seu plano com concentração máxima, consegue neutralizar adversários tecnicamente superiores. Se mantiver disciplina, aproveitar bolas paradas e controlar a ansiedade, pode transformar o jogo em confronto de detalhes mínimos. Por outro lado, se o CRB conseguir impor seu ritmo, transformar posse em chances claras e manter equilíbrio emocional, tende a assumir controle progressivo da decisão. Clássicos em finais não se resumem a números ou estatísticas frias, mas a capacidade de cada grupo de jogadores entender o peso simbólico do momento. É a partida em que heróis improváveis surgem, em que um desarme, salvador ou uma finalização precisa podem redefinir narrativas inteiras. E é exatamente essa combinação de tensão, rivalidade e estratégia que torna ASA e CRB uma final imprevisível e carregada de significado. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3. Londrina e Operário. Final de campeonato estadual é sempre um capítulo à parte. E quando Londrina e Operário entram em campo para decidir o título, todo o caminho percorrido na competição passa a ter peso decisivo. Cada jogo anterior ajudou a moldar a identidade das equipes. Expôs virtudes, revelou fragilidades e preparou o terreno para este confronto que promete ser estratégico, intenso e emocionalmente carregado. O Londrina construiu sua trajetória com base em organização tática e aproveitamento do mando de campo. Ao longo da competição, mostrou um sistema defensivo sólido, com linhas bem ajustadas e boa coordenação na recomposição. Em jogos mais equilibrados, soube controlar espaços e explorar transições rápidas, principalmente pelos lados do campo. Quando enfrenta equipes que se fecham, encontra maior dificuldade para criar, mas compensa com insistência em jogadas, trabalhadas e presença constante na área adversária. O Operário chega à decisão sustentado por uma campanha marcada por competitividade e disciplina estratégica. A equipe demonstrou capacidade de adaptação, alternando momentos de pressão alta com blocos mais baixos, dependendo do contexto do jogo. Mesmo diante de eventuais desfalques ao longo da competição, o padrão coletivo foi mantido graças a uma gestão de elenco eficiente, que preservou intensidade sem comprometer a estrutura tática. A força nas bolas paradas também se destacou como diferencial importante. O histórico recente de confrontos, dentro da própria competição, aponta equilíbrio e partidas decididas em detalhes. Não são jogos de amplo domínio de um lado só, mas sim disputas em que o controle emocional e a eficácia nas finalizações fazem diferença. Em decisões anteriores entre equipes de perfil semelhante, muitas vezes, o fator determinante foi a capacidade de manter concentração nos minutos finais, quando o desgaste físico e mental costuma pesar. O mando de campo pode ter papel relevante, especialmente se o Londrina contar com apoio expressivo da torcida. O time tende a iniciar a partida com intensidade elevada, buscando impor ritmo e pressionar a saída adversária. Já o Operário costuma adotar postura mais calculada fora de casa, valorizando posse segura e tentando explorar eventuais espaços deixados por uma pressão inicial mais agressiva. Esse duelo de propostas pode definir a narrativa do confronto logo nos primeiros movimentos. As condições climáticas também entram na equação estratégica. Em cenário de temperatura elevada, a gestão física se torna ainda mais crucial, favorecendo equipes que sabem alternar momentos de aceleração e controle. A arbitragem, em uma final regional, carrega responsabilidade adicional. Um critério mais rigoroso pode conter disputas mais ríspidas e proteger jogadores criativos, enquanto uma condução permissiva tende a intensificar o embate físico no meio-campo. Outro aspecto relevante envolve a gestão do elenco para a própria decisão. Não há margem para pensar em compromissos futuros, mas existe a necessidade de leitura precisa sobre o momento certo de realizar substituições. Um atacante mais veloz contra a defesa desgastada ou um meio-campista com maior capacidade de retenção pode alterar completamente o panorama do jogo. Em finais, detalhes estratégicos como esse frequentemente determinam o campeão.
Embora o Londrina possa carregar leve vantagem emocional pelo ambiente favorável, o Operário já demonstrou ao longo da competição que sabe competir sob pressão. Zebras em finais não são raras, especialmente quando há equilíbrio técnico e concentração máxima. Se o Operário conseguir neutralizar o ímpeto inicial e transformar eficiência em vantagem concreta, pode conduzir o jogo para cenário confortável. Por outro lado, se o Londrina conseguir impor intensidade com organização e aproveitar o apoio da torcida, tende a assumir protagonismo crescente. Decisões estaduais costumam revelar personagens inesperados. Um zagueiro decisivo em bola parada, um goleiro inspirado ou um volante que aparece como elemento surpresa podem escrever o capítulo final desta campanha. E é exatamente essa imprevisibilidade que torna Londrina e Operário uma final tão aguardada, marcada por estratégia, rivalidade e a busca definitiva pelo título. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4. Botafogo e Serra Branca. Semifinal de campeonato é o tipo de jogo que redefine temporadas. E o confronto entre Botafogo e Serra Branca chega carregado de expectativa depois de tudo o que as equipes apresentaram nos jogos oficiais já disputados na competição. Aqui, não existe espaço para erro prolongado nem para desconcentração. Cada movimento tático, cada decisão do banco e cada disputa individual pode representar a diferença entre avançar a final ou encerrar a caminhada. O Botafogo construiu sua trajetória com base em maior controle de jogo e presença, ofensiva constante. Ao longo da competição, demonstrou capacidade de propor partidas, trabalhar a bola com paciência e pressionar adversários no campo ofensivo. Quando atua diante de sua torcida, eleva a intensidade e costuma assumir protagonismo desde os primeiros minutos. A equipe também mostrou força nas bolas paradas, transformando escanteios e faltas laterais em oportunidades reais, algo que ganha peso ainda maior em mata-mata. O Serra Branca, por sua vez, chega à semifinal sustentado por organização tática e disciplina defensiva. Em diversos jogos da competição, conseguiu neutralizar equipes teoricamente mais estruturadas, apostando em linhas compactas e transições rápidas. O time demonstra maturidade para suportar pressão e escolher o momento certo de acelerar. Essa postura estratégica pode ser determinante contra um adversário que tende a manter posse e avançar suas linhas. O histórico recente dentro da própria competição aponta confrontos equilibrados, com placares definidos em detalhes. Não se trata de domínio amplo de um lado só, mas de partidas em que a eficiência nas finalizações e a concentração defensiva foram decisivas. Em semifinal, esse padrão tende a se intensificar, já que o medo de errar costuma tornar os primeiros minutos mais estudados e estratégicos. O mando de campo favorece o Botafogo, que costuma transformar apoio da torcida em pressão constante sobre o adversário. A equipe imprime ritmo forte no início, tentando construir vantagem antes que o jogo se estabilize. O Serra Branca, consciente desse cenário, pode adotar postura mais cautelosa, buscando esfriar o ambiente com posse controlada e faltas estratégicas que quebrem o ritmo. Essa disputa silenciosa pelo controle emocional é um dos pontos centrais da partida. As condições climáticas também podem influenciar diretamente na dinâmica. Em ambiente de temperatura elevada, o desgaste físico tende a impactar mais uma equipe que pressiona intensamente. Já em clima mais equilibrado, o jogo ganha fluidez, favorecendo quem trabalha melhor a bola no chão. A arbitragem, em confrontos decisivos, precisa administrar o aspecto técnico e o emocional. Um critério rígido pode conter entradas mais duras e proteger jogadores criativos, enquanto uma condução permissiva pode transformar o duelo em batalha física no meio-campo. Outro fator importante envolve a gestão do elenco. Mesmo sendo semifinal, o planejamento precisa considerar a possibilidade de decisão prolongada e eventual final pela frente. Substituições estratégicas, entrada de jogadores mais velozes no segundo tempo ou reforço na marcação para segurar resultado, podem alterar completamente o rumo do jogo. Em mata-mata, a leitura do treinador costuma ter impacto direto no desfecho.
Apesar de o Botafogo carregar maior responsabilidade por atuar em casa e ter campanha mais consistente, o Serra Branca já demonstrou que sabe competir sob pressão. Zebras são parte da história de semifinais, especialmente quando há equilíbrio tático e concentração máxima. Se o Serra Branca conseguir suportar a pressão inicial e explorar espaços deixados por um adversário mais exposto, pode surpreender. Por outro lado, se o Botafogo transformar domínio territorial em eficiência nas finalizações, tende a encaminhar classificação com autoridade. Semifinais têm a característica de revelar protagonistas inesperados. Um goleiro inspirado, um defensor decisivo pelo alto ou um atacante oportunista podem escrever o capítulo determinante desta campanha. E é exatamente essa mistura de estratégia, tensão e imprevisibilidade que torna Botafogo e Serra Branca um confronto tão aguardado nesta fase decisiva. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5. Milan e Inter de Milão. Clássico decisivo tem um peso diferente. E quando Milan e Inter entram em campo pela competição atual, tudo o que foi construído nos jogos oficiais já disputados se transforma em combustível para um confronto que mistura estratégia, rivalidade e controle emocional. Não é apenas mais um jogo, é a oportunidade de afirmar superioridade dentro da própria cidade e consolidar a trajetória até aqui. O Milan apresentou ao longo da competição uma equipe organizada, com transições rápidas e forte presença pelos lados do campo. Em diversos jogos, mostrou capacidade de pressionar alto e recuperar a bola ainda no campo ofensivo, transformando essa agressividade em oportunidades claras. Ao mesmo tempo, revelou certa vulnerabilidade quando enfrenta adversários que conseguem acelerar pelo centro, exigindo atenção redobrada do sistema defensivo. A gestão do elenco tem sido importante para manter intensidade, especialmente diante de calendário exigente. A Inter construiu sua campanha com equilíbrio entre solidez defensiva e eficiência ofensiva. O time demonstra maturidade para controlar o ritmo do jogo, alternando momentos de posse paciente com acelerações verticais que surpreendem defesas desorganizadas. Mesmo com eventuais desfalques ao longo da competição, o padrão coletivo foi preservado graças à profundidade do elenco e à clareza do modelo tático. A equipe costuma ser pragmática em confrontos grandes, priorizando segurança antes de se lançar ao ataque. O histórico recente dentro da própria competição reforça o equilíbrio característico do clássico. São jogos decididos em detalhes, muitas vezes definidos por um lance isolado ou por falha mínima de posicionamento. Em confrontos anteriores, a eficiência nas finalizações e a concentração nos minutos finais fizeram diferença. Esse retrospecto indica que a partida tende a ser estudada, com as equipes evitando riscos excessivos no início. O mando de campo, mesmo compartilhando o estádio, influencia na atmosfera. A torcida cria ambiente de pressão constante, e o time que conseguir transformar esse apoio em foco, sem se deixar levar pela ansiedade, terá vantagem emocional. As condições climáticas também podem impactar a intensidade, principalmente se o ritmo inicial for elevado. Em cenário de maior desgaste físico, a capacidade de rodar o elenco e utilizar o banco com inteligência pode ser decisiva. A arbitragem em clássico costuma ter papel central. Um critério rigoroso pode conter entradas mais duras e favorecer jogadores técnicos, enquanto uma condução mais permissiva tende a aumentar o nível de contato físico e tensão. Em um jogo desse porte, manter equilíbrio emocional diante de decisões controversas é tão importante quanto qualquer ajuste tático. Outro ponto relevante envolve os próximos compromissos. Mesmo sendo confronto de grande peso, a sequência da temporada exige gestão cuidadosa de energia. Substituições estratégicas podem alterar o panorama, seja com entrada de atleta mais veloz para explorar espaço, seja com meio-campista de maior capacidade defensiva para proteger vantagem. Em clássicos, o detalhe do banco frequentemente redefine o resultado. Apesar do equilíbrio, a possibilidade de surpresa sempre existe. Um jogador menos badalado pode assumir protagonismo,
Um goleiro pode viver noite inspirada ou um defensor pode decidir em bola parada. Clássicos são terreno fértil para narrativas inesperadas, e é justamente essa imprevisibilidade que mantém o torcedor atento do início ao fim. Milan e Inter não disputam apenas 3 pontos na competição. Disputam narrativa, confiança e hegemonia local. O time que conseguir alinhar estratégia, intensidade e serenidade terá maior chance de sair fortalecido deste capítulo tão aguardado da temporada. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6. Criciúma e Camboriú. Em uma final de Taça Sesc, cada detalhe ganha peso máximo, e o confronto entre Criciúma e Camboriú chega como síntese de tudo o que as equipes apresentaram nos jogos oficiais já disputados na competição. Não existe margem para erro prolongado, nem espaço para distração. É o tipo de jogo em que estratégia, intensidade e controle emocional precisam caminhar juntos do primeiro ao último minuto. O Criciúma construiu sua campanha com base em organização tática e capacidade de assumir protagonismo. Ao longo da competição, mostrou força ofensiva consistente, com boa circulação de bola e presença constante no campo adversário. Em partidas decisivas, a equipe revelou maturidade para administrar vantagem e controlar ritmo quando necessário. Mesmo diante de eventuais desfalques pontuais, o padrão coletivo foi mantido graças à gestão equilibrada do elenco, que soube alternar peças sem comprometer a estrutura. O Camboriú chega à final sustentado por disciplina defensiva e transições rápidas. Em diversos jogos da competição, conseguiu equilibrar confrontos teoricamente mais difíceis com linhas compactas e marcação coordenada. A equipe costuma explorar bem os espaços deixados por adversários, que se lançam ao ataque, transformando recuperação de bola em contra-ataques perigosos. Essa característica pode ser determinante diante de um oponente que tende a propor o jogo. O histórico recente dentro da própria competição aponta duelos intensos, marcados por disputa física e decisões em lances pontuais. Não são confrontos amplamente desequilibrados, mas sim partidas em que eficiência nas finalizações e atenção defensiva fazem diferença. Em final, essa tendência se acentua, pois o receio de errar leva as equipes a estudarem cada movimento antes de arriscar. O mando de campo pode representar vantagem importante para o Criciúma, que costuma elevar intensidade com apoio da torcida. A equipe tende a pressionar nos minutos iniciais, tentando impor ritmo acelerado e criar vantagem psicológica. O Camboriú, por sua vez, pode adotar postura estratégica, esfriando o jogo com posse mais segura e escolhendo momentos específicos para acelerar. Essa disputa pelo controle do tempo da partida será decisiva para o desenho do confronto. As condições climáticas também entram na equação. Em cenário de temperatura elevada, o desgaste físico pode impactar principalmente quem pressiona de forma constante. Já em clima mais equilibrado, a fluidez técnica tende a favorecer quem trabalha melhor a bola no chão. A arbitragem, em decisão regional, precisa administrar não apenas o aspecto técnico, mas também a tensão natural de uma final. Um critério rígido pode reduzir entradas mais fortes, enquanto uma condução permissiva pode intensificar o contato físico e a emoção. A gestão de elenco assume papel crucial. Mesmo sendo a partida decisiva, a leitura correta do banco pode redefinir a narrativa. Um atacante mais veloz contra a defesa cansada ou um meio-campista com maior capacidade de retenção para proteger vantagem podem alterar completamente o rumo do jogo. Em finais, muitas vezes o diferencial está na escolha precisa do momento de agir. Embora o Criciúma carregue responsabilidade maior pelo peso da campanha e pelo ambiente favorável, o Camboriú já demonstrou que sabe competir sob pressão. Zebras fazem parte da história do futebol, especialmente quando organização e eficiência se sobrepõem a expectativas. Se o Camboriú conseguir neutralizar o ímpeto inicial e aproveitar oportunidades com frieza, pode surpreender. Por outro lado, se o Criciúma transformar domínio territorial em gols e mantiver equilíbrio emocional, tende a assumir controle da decisão. Finais têm a capacidade de revelar protagonistas inesperados. Um zagueiro decisivo em bola parada,
um goleiro inspirado ou um atacante oportunista podem escrever o capítulo definitivo desta competição. É essa combinação de estratégia, tensão e imprevisibilidade que transforma Criciúma e Camboriú em um confronto tão aguardado e carregado de significado. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7. Portuguesa e Maricá. Portuguesa e Maricá chegam a este jogo, trazendo na bagagem tudo o que construíram ao longo dos jogos, oficiais já disputados na competição. É o tipo de confronto em que o contexto recente pesa tanto quanto a tradição, porque cada ponto somado, cada ajuste tático realizado e cada dificuldade superada moldaram o cenário atual. Não se trata apenas de técnica, mas de maturidade competitiva e capacidade de executar o plano sob pressão. A Portuguesa apresentou, durante a competição, uma equipe organizada e com proposta ofensiva bem definida. Em diversos jogos, buscou controlar o meio-campo, acelerar pelos lados e manter presença constante na área adversária. Quando atua em seu mando, costuma elevar intensidade e pressionar a saída de bola rival, tentando construir vantagem cedo. Ao mesmo tempo, mostrou que precisa manter atenção defensiva em transições rápidas, pois quando adianta suas linhas oferece espaços que podem ser explorados. O Maricá construiu sua trajetória apoiado em disciplina tática e forte espírito coletivo. A equipe demonstrou capacidade de competir mesmo diante de adversários que assumem protagonismo. Em jogos fora de casa, adotou postura estratégica, com linhas compactas e transições objetivas. Essa característica permitiu equilibrar confrontos teoricamente mais complexos e manter regularidade. Ao longo da competição, a gestão do elenco também foi relevante para sustentar intensidade, mesmo diante de eventuais desfalques pontuais. O histórico recente dentro da própria competição aponta confrontos marcados por equilíbrio e decisões em detalhes. Não houve domínio absoluto de um lado, mas sim partidas em que eficiência nas finalizações e concentração defensiva definiram o resultado. Em cenários assim, o primeiro gol tende a alterar completamente o comportamento das equipes, obrigando quem estiver em desvantagem a se expor mais. O mando de campo pode ser fator determinante para a Portuguesa, que transforma apoio da torcida em pressão constante. A equipe costuma iniciar o jogo com ritmo elevado, tentando impor desconforto ao adversário. O Maricá, consciente desse cenário, pode optar por estratégia mais cautelosa nos minutos iniciais, esfriando o ritmo e explorando espaços deixados por eventual empolgação excessiva do mandante. Essa disputa silenciosa pelo controle emocional será essencial. As condições climáticas também entram na análise. Em ambiente de temperatura elevada, o desgaste físico tende a impactar mais quem pressiona, de forma intensa durante todo o tempo. Já em clima mais equilibrado, o confronto pode ganhar fluidez técnica, favorecendo quem trabalha melhor a bola no chão. A arbitragem, em jogos equilibrados, assume papel relevante. Um critério mais rígido pode conter entradas duras e favorecer jogadores criativos, enquanto uma condução permissiva pode transformar o duelo em disputa física acentuada. Outro aspecto importante envolve os próximos compromissos e a gestão de elenco. Mesmo que o foco esteja totalmente neste jogo, a sequência da competição exige atenção à condição física do grupo. Substituições estratégicas podem redefinir a partida, seja com entrada de atacante mais veloz para explorar defesa desgastada, seja com meio-campista de maior capacidade de marcação para proteger vantagem. Embora a Portuguesa possa carregar leve favoritismo, pelo mando e pela proposta mais agressiva apresentada ao longo da competição, o Maricá já demonstrou que sabe atuar sob pressão. Zebras são parte do futebol, especialmente quando organização e eficiência superam a expectativa inicial. Se o Maricá conseguir neutralizar o ímpeto inicial e aproveitar oportunidades com precisão, pode surpreender. Por outro lado, se a Portuguesa transformar domínio territorial em finalizações eficazes e mantiver equilíbrio emocional, tende a assumir controle do confronto. Esse é o tipo de jogo que costuma revelar protagonistas inesperados. Um zagueiro decisivo em bola parada, um goleiro inspirado ou um atacante oportunista podem escrever o capítulo mais
importante da campanha até aqui. E é exatamente essa imprevisibilidade que torna Portuguesa e Maricá um duelo tão interessante dentro da competição. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8. Internacional e Grêmio. Em uma final que carrega o peso da rivalidade e da temporada inteira, Internacional e Grêmio chegam após uma trajetória construída, exclusivamente dentro desta competição, com campanhas marcadas por ajustes táticos, superações e momentos de afirmação. O Internacional mostrou ao longo dos jogos uma equipe que valoriza a posse, busca amplitude com os laterais e tenta controlar o ritmo, desde os minutos iniciais. Já o Grêmio construiu sua caminhada com uma proposta mais vertical, explorando transições rápidas e intensidade nos corredores, especialmente quando encontra espaços deixados pelo adversário. Observando a forma recente dentro do torneio, o Internacional apresentou evolução defensiva nos confrontos decisivos, reduzindo espaços entre as linhas e tornando o sistema mais compacto. Ainda assim, em partidas nas quais sofreu pressão alta, demonstrou dificuldade na saída curta, precisando recorrer a lançamentos diretos. O Grêmio, por sua vez, mostrou capacidade de adaptação, alternando momentos de marcação adiantada com blocos mais baixos, algo que foi determinante em jogos equilibrados. Essa versatilidade pode ser um trunfo em uma final, onde o cenário muda rapidamente. O histórico de confrontos diretos nesta própria competição evidencia equilíbrio e tensão constante. Clássicos recentes foram marcados por forte disputa no meio-campo e poucos espaços para criação. Em finais, o componente emocional ganha protagonismo, e quem controla melhor a ansiedade tende a se impor. Não é apenas uma questão técnica, mas de maturidade coletiva. Um erro de posicionamento ou uma decisão precipitada pode alterar completamente o rumo do jogo. No aspecto do elenco, a gestão física ao longo da competição foi fundamental. O Internacional precisou administrar desgaste em determinados momentos, preservando peças-chave em jogos menos decisivos para chegar inteiro à final. O Grêmio também fez ajustes estratégicos, rodando o elenco quando necessário para manter intensidade. Eventuais desfalques por questões físicas ou disciplinares podem influenciar diretamente o plano de jogo, principalmente em setores sensíveis como a proteção à defesa e a articulação ofensiva. O mando de campo, mesmo em decisão, mantém relevância. Quando atua diante de sua torcida, o Internacional costuma iniciar com postura agressiva, pressionando a saída adversária e buscando impor volume ofensivo cedo. O Grêmio, acostumado a ambientes hostis, já demonstrou frieza para suportar pressão inicial e responder em contra-ataques bem estruturados. Esse contraste cria um duelo estratégico fascinante, no qual cada ajuste à beira do campo pode redefinir o equilíbrio. As condições climáticas também entram no cálculo. Em cenário de calor mais intenso, o ritmo tende a cair na etapa final, favorecendo equipes com banco mais profundo e maior capacidade de reposição técnica. Em clima mais ameno, a intensidade pode ser sustentada por mais tempo, aumentando o número de disputas e exigindo concentração máxima até o apito final. A arbitragem, por sua vez, terá papel decisivo ao estabelecer o limite físico permitido. Em clássicos recentes, a condução disciplinar influenciou diretamente o andamento do jogo. Taticamente, a final coloca frente a frente duas identidades claras. O Internacional busca construir com paciência, aproximando meio-campo e ataque para infiltrações pelo centro. O Grêmio prefere acelerar, transformar recuperação defensiva em ataque em poucos toques. É o choque entre controle e explosão. Em decisões anteriores dentro do torneio, ficou evidente que bolas paradas podem ser determinantes, seja em escanteios bem ensaiados ou faltas laterais cobradas com precisão. Não se pode ignorar a possibilidade de zebra, mesmo em confronto entre gigantes. Uma equipe pode dominar territorialmente e, ainda assim, ser surpreendida por um lance isolado. A história recente da competição mostra que finais nem sempre seguem a lógica da campanha mais regular. Concentração, disciplina tática e eficiência nas oportunidades criadas costumam pesar mais do que qualquer favoritismo prévio. Com tudo isso em jogo,
A final entre Internacional e Grêmio reúne ingredientes de decisão memorável: rivalidade histórica, estratégias contrastantes, pressão emocional e impacto direto na consolidação do trabalho ao longo da competição. Cada dividida será vivida como decisiva. Cada ajuste poderá alterar o destino do troféu, e o detalhe mínimo pode se transformar no momento que define toda a temporada. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9. Paysandu e Remo. Quando Paysandu e Remo se enfrentam dentro da competição estadual, não é apenas mais um compromisso do calendário. É um capítulo intenso de uma rivalidade que transforma cada lance em disputa emocional. Considerando exclusivamente o que ambos apresentaram até aqui no torneio, o cenário aponta para um confronto equilibrado, construído sobre campanhas que tiveram momentos de afirmação e também de ajustes necessários ao longo do percurso. O Paysandu mostrou nos jogos já realizados uma equipe que valoriza a organização defensiva e busca acelerar pelos lados do campo, explorando cruzamentos e infiltrações em velocidade. Em partidas nas quais conseguiu abrir o placar, soube administrar o ritmo com linhas compactas e transições bem coordenadas. Por outro lado, quando precisou propor o jogo contra adversários mais fechados, encontrou dificuldades para furar bloqueios baixos, evidenciando certa dependência de jogadas individuais. O Remo, por sua vez, construiu sua trajetória com maior controle de posse em diversos momentos, tentando impor cadência e circulação paciente até encontrar espaços. Em confrontos recentes da própria competição, mostrou capacidade de alternar intensidade, pressionando o alto em determinados trechos e recuando estrategicamente em outros. Essa variação tática pode ser determinante em clássico, especialmente quando o adversário aposta em velocidade para surpreender. O histórico recente dentro do torneio reforça o equilíbrio característico do confronto. Clássicos anteriores foram marcados por forte disputa no meio-campo, poucas oportunidades claras e alto nível de concentração defensiva. Em jogos assim, detalhes como bola parada, rebote dentro da área ou desatenção momentânea costumam definir o resultado. A rivalidade acentua a tensão e exige maturidade emocional, pois qualquer excesso pode resultar em prejuízo coletivo. No aspecto físico e de elenco, a gestão ao longo da competição tem peso relevante. O Paysandu precisou lidar com desgaste acumulado em sequência de partidas intensas, promovendo rotações pontuais para manter competitividade. O Remo também ajustou seu time em momentos estratégicos, preservando peças-chave quando o calendário apertou. Eventuais desfalques, por questões físicas ou disciplinares, podem alterar o equilíbrio, sobretudo em setores sensíveis como a contenção no meio-campo e a definição no ataque. O mando de campo tende a influenciar a postura inicial. Atuando diante de sua torcida, o Paysandu costuma imprimir pressão nos minutos iniciais, buscando impor ritmo acelerado e aproveitar o apoio vindo das arquibancadas. O Remo, acostumado ao ambiente hostil do clássico, já demonstrou frieza para suportar essa pressão e responder com transições rápidas e objetivas. Esse contraste cria um duelo estratégico em que paciência e precisão serão fundamentais. As condições climáticas na região também não podem ser ignoradas. Em cenário de calor mais intenso, o desgaste físico se acentua e o controle emocional passa a ser ainda mais decisivo. Equipes com banco mais profundo tendem a ganhar fôlego na etapa final. Se o clima estiver mais ameno, a intensidade pode ser sustentada por mais tempo, ampliando o número de disputas e exigindo concentração máxima até o último minuto. A arbitragem, nesse contexto, terá papel crucial ao estabelecer o limite físico, permitido e administrar a tensão natural do clássico. Taticamente, o confronto coloca frente a frente uma equipe que aposta em velocidade e verticalidade, contra outra que prefere construção, paciente e ocupação de espaços. Em jogos anteriores da competição, ficou claro que quando o Paysandu consegue encaixar contra-ataques, torna-se extremamente perigoso. Já o Remo, quando domina o meio-campo e dita o ritmo, reduz as ações ofensivas do adversário e ganha confiança para avançar. A possibilidade de zebra sempre existe, mesmo em confronto entre forças tradicionais. Um lance isolado,
Uma bola parada bem executada ou uma falha defensiva podem redefinir completamente o roteiro. A história recente do torneio mostra que favoritismo em clássico raramente se confirma sem sofrimento. É o tipo de partida em que a concentração precisa ser total do primeiro ao último instante. Com todos esses elementos em jogo, Paysandu e Remo prometem um duelo intenso, estratégico e emocionalmente carregado. Cada dividida será vivida como decisiva. Cada ajuste tático poderá mudar o panorama, e cada oportunidade, desperdiçada, pode se transformar em arrependimento. É clássico que exige entrega máxima, inteligência coletiva e controle emocional para transformar rivalidade em vantagem competitiva. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10. Ceilândia e Gama. Ceilândia e Gama chegam para esta semifinal sustentados exclusivamente pelo que construíram ao longo da competição, em campanhas que revelaram identidades bem definidas e capacidade de adaptação. O Ceilândia mostrou uma equipe organizada, com forte disciplina tática e aproveitamento consistente do mando de campo, onde costuma imprimir intensidade desde os minutos iniciais. Já o Gama apresentou um perfil competitivo, alternando momentos de pressão alta com postura estratégica mais reativa, explorando espaços deixados pelos adversários. Nos jogos anteriores do torneio, o Ceilândia se destacou pela solidez defensiva e pela eficiência nas transições curtas, especialmente quando recupera a bola no meio-campo e acelera pelos lados. Em partidas nas quais conseguiu controlar o ritmo, demonstrou maturidade para administrar vantagem e reduzir riscos. Por outro lado, quando enfrentou equipes que mantiveram posse prolongada, sofreu para ajustar a marcação entre linhas, cedendo oportunidades que exigiram intervenções decisivas do sistema defensivo. O Gama, por sua vez, construiu sua trajetória com equilíbrio entre organização e ousadia. Em confrontos decisivos dentro da própria competição, mostrou personalidade para buscar resultado mesmo em cenários adversos. A equipe tem utilizado bastante a movimentação ofensiva para confundir a marcação, alternando infiltrações pelo centro com bolas alçadas na área. Essa versatilidade ofensiva pode ser determinante em uma semifinal, onde cada detalhe ganha proporção maior. O histórico recente de confrontos diretos dentro do torneio evidencia equilíbrio e intensidade. São jogos tradicionalmente marcados por forte disputa física e concentração máxima, com poucos espaços concedidos. Em duelos assim, a bola parada costuma ganhar protagonismo, seja em escanteios bem executados ou faltas laterais que exigem posicionamento perfeito da defesa. A tensão natural da semifinal tende a elevar o nível de competitividade e exigir controle emocional constante. No aspecto do elenco, a gestão física ao longo da competição foi estratégica para ambos. O Ceilândia soube preservar peças importantes em momentos pontuais, garantindo fôlego para a reta decisiva. O Gama também administrou desgaste, promovendo rotações quando necessário para manter intensidade. Eventuais desfalques por questões físicas ou disciplinares podem alterar o plano de jogo, principalmente em setores-chave como a proteção à defesa e a articulação ofensiva. O mando de campo pode influenciar diretamente a postura inicial. Atuando diante de sua torcida, o Ceilândia tende a adotar abordagem mais agressiva, pressionando a saída adversária e buscando criar volume ofensivo cedo. O Gama, acostumado a jogos de alta pressão, já demonstrou capacidade de absorver esse ímpeto inicial e responder com contra-ataques rápidos e bem coordenados. Essa dinâmica cria um confronto estratégico em que paciência e precisão serão determinantes. As condições climáticas no Distrito Federal também entram na equação. Em cenário de calor mais intenso, o desgaste físico pode pesar na etapa final, favorecendo equipes com banco mais profundo e maior capacidade de reposição técnica. Se o clima estiver mais ameno, a intensidade tende a ser sustentada por mais tempo, aumentando o número de disputas e exigindo concentração total até o último lance. A arbitragem terá papel relevante ao estabelecer o limite do contato físico e administrar a tensão típica de semifinal.
Taticamente, o duelo coloca frente a frente uma equipe que prioriza organização defensiva e transições rápidas contra outra que busca variação ofensiva e mobilidade constante. Em jogos anteriores da competição, ficou claro que quando o Ceilândia consegue compactar linhas e explorar erros do adversário, torna-se extremamente competitivo. O Gama, quando encontra fluidez na troca de passes e mobilidade no ataque, amplia seu repertório e dificulta a marcação. A possibilidade de zebra não pode ser descartada, mesmo em confronto equilibrado. Um lance isolado, uma falha individual ou uma decisão estratégica ousada podem redefinir completamente o cenário. A história recente do torneio mostra que semifinais frequentemente são decididas por detalhes mínimos, onde concentração e eficiência superam qualquer favoritismo. Com todos esses elementos em jogo, Ceilândia e Gama prometem uma semifinal intensa, estratégica e emocionalmente carregada. Cada dividida terá peso decisivo. Cada ajuste tático poderá alterar o rumo do confronto e cada oportunidade desperdiçada pode se transformar em arrependimento. É partida que exige entrega máxima, inteligência coletiva e equilíbrio emocional para transformar pressão em vantagem competitiva. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11. Chapecoense e Barra. Chapecoense e Barra chegam a esta final sustentados exclusivamente pelo desempenho, construído ao longo da competição, em campanhas que revelaram identidades distintas e capacidade de superação em momentos decisivos. A Chapecoense apresentou trajetória marcada por evolução gradual, ajustando o sistema defensivo e ganhando consistência na criação ofensiva. O Barra, por sua vez, consolidou-se como equipe competitiva, organizada e estrategicamente disciplinada, capaz de neutralizar adversários tecnicamente superiores com postura compacta e transições rápidas. Nos jogos anteriores do torneio, a Chapecoense demonstrou preferência por controle territorial, utilizando amplitude com seus laterais e buscando infiltrações pelo corredor central. Quando conseguiu impor ritmo desde o início, criou volume ofensivo relevante e pressionou a última linha adversária com frequência. Entretanto, diante de equipes que marcaram em bloco médio e exploraram contra-ataques, enfrentou dificuldades na recomposição defensiva, especialmente quando perdeu a bola em zonas avançadas. O Barra construiu sua campanha, com base em solidez coletiva e leitura estratégica das partidas. Em confrontos decisivos dentro da própria competição, mostrou maturidade para suportar pressão e eficiência ao aproveitar oportunidades pontuais. A equipe costuma alternar intensidade, marcando alto em momentos específicos e recuando linhas quando necessário para proteger a área. Essa flexibilidade tática pode ser determinante em uma final, onde a capacidade de adaptação ao cenário do jogo se torna essencial. O histórico recente de confrontos diretos dentro do torneio evidencia equilíbrio competitivo. São partidas em que o detalhe faz diferença, seja em bola parada, erro individual ou decisão tática ousada. Em finais, o componente emocional ganha protagonismo, e a equipe que mantém concentração do primeiro ao último minuto costuma sair em vantagem. A experiência acumulada ao longo da competição será testada sob máxima pressão. No aspecto do elenco, a gestão física ao longo da campanha foi estratégica para ambos os lados. A Chapecoense precisou administrar desgaste em sequência de jogos intensos, promovendo ajustes pontuais para manter competitividade. O Barra também realizou rotações quando necessário, preservando peças importantes para momentos decisivos. Eventuais desfalques por questões físicas ou disciplinares podem alterar significativamente o plano de jogo, sobretudo em setores sensíveis como a proteção defensiva e a finalização. O mando de campo tende a influenciar diretamente a postura inicial. Atuando diante de sua torcida, a Chapecoense costuma adotar abordagem agressiva, pressionando a saída adversária e tentando abrir vantagem cedo. O Barra, já acostumado a ambientes desafiadores, mostrou frieza para administrar pressão externa e responder com contra-ataques rápidos e bem coordenados. Essa dinâmica cria um confronto estratégico,
no qual paciência e precisão serão determinantes. As condições climáticas em Santa Catarina também entram na equação. Em cenário de temperatura mais baixa e gramado em boas condições, o ritmo tende a ser intenso e favorecer equipes que buscam jogo apoiado. Caso haja interferência de chuva ou vento, a bola parada pode ganhar ainda mais relevância. A arbitragem terá papel central ao estabelecer o limite físico permitido, especialmente em uma decisão onde a tensão naturalmente se eleva. Taticamente, a final coloca frente a frente uma equipe que prioriza posse e construção paciente contra outra que aposta em organização defensiva e transições velozes. Em jogos anteriores da competição, ficou evidente que quando a Chapecoense consegue acelerar a circulação e envolver a defesa adversária, cria oportunidades em sequência. O Barra, quando mantém linhas compactas e explora espaços nas costas da defesa, torna-se extremamente perigoso. A possibilidade de zebra sempre existe em uma final. Mesmo que uma equipe apresente campanha mais sólida, o cenário decisivo pode favorecer quem estiver mais concentrado e eficiente no momento crucial. Um lance isolado, uma cobrança de escanteio, bem executada ou uma falha defensiva podem redefinir todo o roteiro da partida. A história recente do torneio mostra que decisões raramente seguem lógica previsível. Com todos esses elementos em jogo, Chapecoense e Barra prometem uma final intensa, estratégica e emocionalmente marcante. Cada dividida terá peso de decisão, cada ajuste tático poderá alterar o panorama e cada oportunidade desperdiçada pode se transformar em arrependimento. É confronto que exige entrega máxima, inteligência coletiva e equilíbrio emocional para transformar pressão em conquista. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12. Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza chegam a esta final após uma trajetória construídas exclusivamente dentro da competição, marcada por ajustes táticos, momentos de pressão e respostas consistentes em partidas decisivas. O Ceará apresentou ao longo do torneio uma equipe disciplinada defensivamente, com linhas compactas e transições rápidas pelos lados do campo. Já o Fortaleza desenvolveu campanha baseada em maior controle de posse, circulação paciente e ocupação inteligente dos espaços no setor ofensivo. Nos jogos anteriores da competição, o Ceará mostrou força quando consegue recuperar a bola e acelerar em poucos toques, explorando infiltrações e cruzamentos em velocidade. Em confrontos nos quais precisou propor o jogo contra adversários fechados, encontrou dificuldades para romper bloqueios, dependendo muitas vezes de jogadas individuais ou bolas paradas. Essa característica pode influenciar diretamente a dinâmica da final, especialmente se o adversário optar por postura mais reativa em determinados momentos. O Fortaleza, por sua vez, construiu sua caminhada com versatilidade tática. Em partidas importantes dentro do próprio torneio, soube alternar intensidade, pressionando alto quando necessário e recuando linhas para proteger vantagem. A equipe apresentou repertório ofensivo variado, utilizando triangulações curtas pelo centro e amplitude com pontas abertos. Essa diversidade de recursos ofensivos amplia as possibilidades estratégicas. Em um confronto que exige leitura constante do cenário, o histórico recente de confrontos diretos dentro da competição evidencia equilíbrio e tensão elevada. Clássicos anteriores foram marcados por forte disputa no meio-campo, alto nível de concentração e poucos espaços concedidos. Em finais, o componente emocional ganha peso ainda maior. Quem mantiver serenidade diante da pressão tende a tomar decisões mais acertadas, seja na conclusão das jogadas ou na proteção defensiva em momentos críticos. No aspecto do elenco, a gestão física ao longo da campanha foi determinante. O Ceará precisou administrar desgaste em sequência de jogos intensos, realizando ajustes pontuais para preservar peças-chave. O Fortaleza também promoveu rotações estratégicas para manter intensidade sem comprometer desempenho coletivo. Eventuais desfalques por questões físicas ou disciplinares podem alterar significativamente o plano de jogo, sobretudo em setores como a contenção no meio-campo e a definição no ataque.
O mando de campo tende a influenciar a postura inicial, mesmo em decisão. Quando conta com apoio massivo da torcida, o Ceará costuma iniciar com pressão alta, buscando impor ritmo forte nos primeiros minutos. O Fortaleza já demonstrou maturidade para lidar com ambientes adversos, absorvendo pressão e respondendo com organização e transições bem coordenadas. Essa dinâmica cria um duelo estratégico, no qual paciência e precisão serão fundamentais. As condições climáticas no Ceará também entram na equação. Em cenário de calor intenso, o desgaste físico pode impactar o ritmo na etapa final, favorecendo equipes com banco mais profundo e maior. Capacidade de reposição técnica. Se o clima estiver mais ameno, a intensidade tende a ser mantida por mais tempo, aumentando o número de disputas e exigindo concentração total até o último lance. A arbitragem terá papel relevante ao estabelecer o limite físico permitido e administrar a tensão. Típica de um clássico decisivo. Taticamente, a final coloca frente a frente uma equipe que aposta em transições rápidas e compactação, defensiva contra outra que valoriza posse e construção paciente. Em jogos anteriores da competição, ficou claro que quando o Ceará encaixa contra-ataques, torna-se extremamente perigoso. O Fortaleza, quando consegue controlar o meio-campo e acelerar no momento certo, amplia seu poder de criação e reduz riscos defensivos. A possibilidade de zebra sempre existe, mesmo em confronto entre forças tradicionais. Um lance isolado, uma cobrança de falta bem executada, ou uma falha defensiva podem redefinir completamente o roteiro da partida. A história recente do torneio mostra que finais raramente seguem lógica previsível e que eficiência nos momentos decisivos costuma pesar, mais do que qualquer favoritismo teórico. Com todos esses elementos reunidos, Ceará e Fortaleza prometem uma final intensa, estratégica e emocionalmente carregada. Cada dividida terá peso de decisão, cada ajuste à beira do campo poderá alterar o panorama e cada oportunidade desperdiçada pode se transformar em arrependimento. É clássico que exige entrega máxima, inteligência coletiva e equilíbrio emocional para transformar pressão em conquista. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13. Campinense e Souza. Campinense e Souza chegam a esta semifinal embalados por trajetórias construídas exclusivamente dentro da competição, em campanhas que revelaram equilíbrio, ajustes táticos constantes e capacidade de decidir em momentos-chave. O Campinense apresentou ao longo do torneio uma equipe que valoriza a organização defensiva e intensidade no meio-campo, enquanto o Souza demonstrou versatilidade estratégica, alternando postura reativa com momentos de pressão alta conforme o contexto do jogo exigiu. Nos compromissos anteriores da competição, o Campinense mostrou força atuando diante de sua torcida, iniciando partidas com marcação adiantada e buscando impor ritmo acelerado desde os primeiros minutos. Quando conseguiu abrir vantagem, administrou o resultado com linhas compactas e transições rápidas pelos lados. Entretanto, em jogos nos quais precisou propor contra defesas bem postadas, encontrou dificuldades para transformar posse em oportunidades claras, dependendo de bolas paradas e jogadas individuais. O Souza, por sua vez, construiu sua campanha com base em disciplina tática e leitura inteligente das partidas. Em confrontos decisivos dentro do próprio torneio, soube explorar espaços deixados por adversários mais ofensivos, utilizando contra-ataques velozes e movimentação constante no setor ofensivo. Essa capacidade de adaptação pode ser determinante em uma semifinal, especialmente se o cenário exigir mudança de postura ao longo do jogo. O histórico recente de confrontos diretos nesta competição aponta para equilíbrio e disputas intensas no meio-campo. São partidas marcadas por forte combatividade e atenção redobrada aos detalhes. Em duelos assim, a bola parada costuma assumir papel relevante, seja em escanteios bem executados ou faltas laterais que exigem posicionamento preciso da defesa. A tensão típica de semifinal amplia a importância de cada lance. No aspecto do elenco, a gestão física foi fundamental para ambos. O Campinense precisou administrar desgaste em sequência de jogos exigentes,
promovendo ajustes pontuais para manter competitividade, sem comprometer intensidade. O Souza também realizou rotações estratégicas quando necessário, preservando peças importantes para a reta decisiva. Eventuais desfalques por questões físicas ou disciplinares podem alterar o plano de jogo, sobretudo em setores sensíveis como a contenção no meio e a definição no ataque. O mando de campo tende a influenciar a postura inicial. O campinense costuma utilizar o apoio da torcida como combustível para pressionar a saída adversária e buscar vantagem cedo. O Souza já demonstrou maturidade para lidar com ambientes hostis, adotando postura compacta e explorando transições rápidas quando recupera a bola. Esse contraste cria um duelo estratégico, em que paciência e precisão podem definir o rumo da partida. As condições climáticas na Paraíba também entram na análise. Em cenário de calor mais intenso, o desgaste físico pode impactar o ritmo na etapa final, favorecendo equipes com banco mais profundo e maior. Capacidade de reposição técnica. Se o clima estiver mais ameno, a intensidade tende a ser mantida por mais tempo, aumentando o número de disputas e exigindo concentração total até o apito final. A arbitragem terá papel importante ao estabelecer o limite físico permitido e administrar a tensão natural do confronto. Taticamente, a semifinal coloca frente uma equipe que aposta em pressão inicial e organização, defensiva contra outra que prioriza adaptação e velocidade nas transições. Em jogos anteriores da competição, ficou evidente que quando o campinense consegue controlar o meio-campo, amplia sua presença ofensiva. O Souza, quando encontra espaço para acelerar pelos lados, torna-se extremamente perigoso e capaz de surpreender. A possibilidade de zebra não pode ser descartada. Mesmo que uma equipe apresente campanha mais sólida, o cenário decisivo pode favorecer quem estiver mais concentrado e eficiente no momento crucial. Um lance isolado, uma falha individual ou uma decisão estratégica ousada podem redefinir completamente o roteiro da semifinal. A história recente do torneio mostra que confrontos eliminatórios costumam ser definidos por detalhes mínimos. Com todos esses elementos reunidos, Campinense e Souza prometem uma semifinal intensa, estratégica e emocionalmente carregada. Cada dividida terá peso decisivo, cada ajuste tático poderá alterar o panorama e cada oportunidade desperdiçada pode se transformar em arrependimento. É confronto que exige entrega máxima, inteligência coletiva e equilíbrio emocional para transformar pressão em vantagem competitiva. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14. Náutico e Sport. Náutico e Sport entram em campo carregando tudo o que construíram até aqui na competição, em campanhas que revelaram caminhos diferentes, mas igualmente intensos. O Náutico apresentou uma equipe que alterna momentos de pressão alta com organização defensiva em bloco médio, tentando equilibrar intensidade e controle. O Sport, por sua vez, mostrou maior consistência na imposição territorial, utilizando posse qualificada e amplitude pelos lados para criar superioridade ofensiva. Nos jogos já disputados dentro do torneio, o Náutico demonstrou força quando consegue acelerar pelas pontas e atacar a última linha adversária com movimentação constante. Em partidas nas quais abriu o placar cedo, soube reduzir espaços e administrar o ritmo com maturidade. Entretanto, quando enfrentou adversários que dominaram o meio-campo, encontrou dificuldades para sustentar posse e acabou recuando excessivamente, cedendo iniciativa. O Sport construiu sua trajetória com base em controle emocional e eficiência nas áreas decisivas. Em confrontos importantes desta competição, mostrou capacidade de manter padrão tático mesmo sob pressão, valorizando circulação de bola e infiltrações coordenadas. A equipe tem repertório ofensivo variado, alternando cruzamentos, finalizações de média distância e jogadas trabalhadas pelo centro. Essa diversidade pode ser determinante em clássico, onde defesas costumam atuar em alto nível de concentração. O histórico recente de confrontos, diretos dentro do próprio torneio, aponta para equilíbrio e intensidade elevada.
São partidas tradicionalmente marcadas por disputa física no meio-campo, atenção redobrada nas bolas paradas e forte componente emocional. Em clássicos assim, a equipe que consegue transformar tensão em foco competitivo tende a ganhar vantagem. Um detalhe mínimo pode decidir o destino do jogo. No aspecto do elenco, a gestão física ao longo da competição foi estratégica para ambos. O Náutico precisou lidar com desgaste em sequência de compromissos exigentes, promovendo ajustes pontuais para manter competitividade. O Sport também realizou rotações quando necessário, preservando peças fundamentais para momentos decisivos. Eventuais desfalques por questões físicas ou disciplinares podem alterar o desenho tático, especialmente na proteção defensiva e na construção ofensiva. O mando de campo exerce influência direta na postura inicial. Quando atua diante de sua torcida, o Náutico costuma iniciar com intensidade elevada, pressionando a saída adversária e buscando criar ambiente favorável desde os primeiros minutos. O Sport, acostumado a clássicos de alta pressão, já demonstrou frieza para absorver esse ímpeto e responder com organização e transições bem executadas. Essa dinâmica cria um duelo estratégico em que paciência e precisão serão essenciais. As condições climáticas em Pernambuco também entram na análise. Em cenário de calor intenso, o desgaste físico pode impactar o ritmo da etapa final, favorecendo equipes com banco mais profundo e melhor capacidade de reposição técnica. Se o clima estiver mais ameno, a intensidade tende a ser sustentada por mais tempo, ampliando o número de disputas e exigindo concentração máxima até o último lance. A arbitragem terá papel relevante ao estabelecer o limite físico permitido e administrar a tensão típica do clássico. Taticamente, o confronto coloca frente a frente uma equipe que aposta em intensidade e transições rápidas contra outra que prioriza controle e construção paciente. Em jogos anteriores da competição, ficou evidente que quando o Náutico consegue encaixar contra-ataques, torna-se perigoso e imprevisível. O Sport, quando domina o meio-campo e dita o ritmo, reduz riscos defensivos e amplia sua presença ofensiva. A possibilidade de zebra sempre está presente em clássico. Mesmo que uma equipe apresente campanha mais consistente, o cenário pode se transformar a partir de um lance isolado, uma cobrança de falta precisa ou um erro individual. A história recente do torneio mostra que confrontos dessa magnitude raramente seguem roteiro previsível e costumam ser definidos por detalhes. Com todos esses elementos reunidos, Náutico e Sport prometem um duelo intenso, estratégico e emocionalmente carregado. Cada dividida terá peso de decisão, cada ajuste tático poderá alterar o panorama, e cada oportunidade desperdiçada pode se transformar em arrependimento. É confronto que exige entrega total, inteligência coletiva e equilíbrio emocional para transformar pressão em resultado positivo. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia. Então, passa aqui de novo. E antes de sair, presta atenção. O próximo vídeo, com essa playlist que está aparecendo na esquerda aqui na tela, tem análises das mais recentes edições dos jogos de hoje. Jogo por jogo, sem achismo. Menos palpite. Mais leitura de jogo. Valeu!